Vocês não vão acreditar nisso. Chega a ser surreal o que essa esquerdista está fazendo. Érica Hilton, ela mesmo. Érica Hilton pede prisão de Nunes se homenagear a Michele Bolsonaro e se ocorrer no Teatro Municipal. O vereador Rinaldo de Gílio manteve a organização do evento após a decisão judicial. O espaço foi cedido pela Prefeitura de São Paulo e ela se deu mal, porque em resposta a isso, vejam que lindo que foi esta homenagem a Michele e tente não se emocionar. Ela vai relatar tudo de como foi a primeira-dama que o Brasil sempre esperou e que ela não deixou por menos. E sim, disse toda a verdade contando a sua história de vida e mostrando como se faz uma primeira-dama e deixando esses esquerdistas em pânico. Senhoras e senhores, nesse momento, o vereador Rinaldo de Gílio faz a entrega do título de cidadã paulistana à senhora Michele Bolsonaro. Segurança até São Paulo, pela vida de todos vocês aqui, por cada família aqui representada. Uma honra muito grande, Celina, ter você aqui. Sei que você saiu de Brasília, foi para o Rio e veio aqui só para me prestigiar. Assim também como o meu eterno chefe da Casa Civil, Ciro, a sua esposa, Flávia, a nossa Cris, representando aqui o nosso governador, que estava conosco lá na filiação do PL, mulher. Até fiz um convite, falei, Tarcísio, vem você para o PL também, vem! E todas as autoridades, Gílio, você é uma bênção. Eu não quero nem imaginar o que você passou para que esse momento se concretizasse. Meu muito obrigada a todos vocês, Fernando, André, a sua amada esposa que disse sim, o nosso querido prefeito Nunes, e eu esqueci seu nome, querida. Hã? Obrigada também à Sinfonia. Que coisa linda. Muito obrigada a todos vocês, a todos os policiais que estão fazendo a nossa segurança, os organizadores, todos que se mobilizaram para que esse momento acontecesse. E realmente eu estou muito emocionada, porque passou um filme, ele falando, e claro que se fosse para a gente falar todas as ações do governo, nós ficaríamos aqui muitos dias. Porque Jair Messias Bolsonaro foi um homem usado por Deus, foi um homem que Deus levantou para abençoar essa nação. E eu posso falar para vocês que nós trabalhamos incansavelmente todos os dias. E prova disso foi que, passando por uma pandemia, queridos, eu vou só pedir um pouquinho o flash, porque eu estou com labirintite. Eu estou muito emocionada, porque passou um filme de toda a minha história, de todo o trabalho que nós desenvolvemos em prol daqueles que o Senhor colocou amor no meu coração para que eu pudesse trabalhar por eles. Então, hoje eu recebo o título de cidadã honorária. Já recebi alguns títulos de cidadã honorária de alguns municípios brasileiros, e eu sempre me emociono com a generosidade do povo que me concede esse tipo de reconhecimento. E receber essa honraria na grande cidade de São Paulo se reveste de uma importância imensa para mim, porque essa é uma das capitais mais importantes do país e, portanto, isso aumenta a minha responsabilidade diante do povo. Eu tenho a honra de me juntar aos mais de 11 milhões de cidadãos paulistanos, inclusive meu marido, né? Gente honesta e trabalhadora que impulsiona... que impulsiona a economia e os rumos do nosso Brasil. O estado de São Paulo é conhecido como a locomotiva do Brasil, e, assim sendo, o município de São Paulo e os paulistanos são parte do grande motor que movimenta toda essa grandeza. Toda vez que me honram com esses títulos, eu fico pensando, meu Deus, o que o Senhor viu em mim para derramar tanta bênção na minha direção? E eu me pergunto ainda, o que devo fazer para honrar o povo que olhou para mim com tamanha bondade? Eu quero dizer aos paulistanos que eu recebo esse título com a maior alegria e com sinceros agradecimentos. Mas o que significa ser cidadã? É a definição jurídica,
Ela disse que ser cidadã é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. É ter direito de buscar a felicidade e também participar no destino da sociedade. Votar, ser votado e ter direitos políticos. Eu concordo com esse conceito e acrescento alguns outros atributos. Ser cidadão significa também ter amor ao próximo, empatia com os que sofrem e coragem para agir, fazendo o que é correto em prol daqueles que mais precisam e que são os mais vulneráveis, para que assim possamos construir cidades e sociedades verdadeiramente justas. E agora que vocês me escolheram como cidadã paulistana, eu quero contar um pouquinho da minha história. Sou filha de um cearense e de uma mineira. Nasci na Ceilândia, uma cidade satélite de Brasília que era marcada por grandes dificuldades e muita pobreza. Eu sempre fui uma pessoa ativa, muito atenta ao que acontecia à minha volta, e isso fazia com que eu notasse as pessoas que precisavam de ajuda. Aos 14 anos de idade, eu comecei a fazer a diferença em minha cidade satélite. Com tão pouca idade, eu já iniciava a minha vocação, o voluntariado, para ajudar as pessoas. Eu aprendi que quando abraçamos o serviço voluntário e abrimos os nossos corações ao próximo, experimentamos uma alegria e uma plenitude que são indescritíveis. Os anos se passaram e a minha vida continuou sendo marcada pelo chamado do voluntariado. Pude ajudar a levar refrigério para a vida de pessoas em comunidades carentes. No lixão, eu atuava nas mais diversas missões da igreja, fazendo campanhas de arrecadação, cadastramento de pessoas em situação de rua, fazendo comidas. Por sinal, eu sou uma excelente cozinheira, né, amor? Distribuindo alimentos, e mais tarde eu ingressei no mundo da comunidade surda e me apaixonei pela língua brasileira de sinais, a Libras. Meus amigos surdos estão ali à minha esquerda. Outro ponto marcante em minha vida foi quando eu fiz o curso de palhaçaria hospitalar. Eu tenho uma personagem, a doutora Florinda, onde a trupe Miolo Mole e eu nos dedicamos a visitar os hospitais e levar alívio e alegria às crianças, muitas delas com câncer, e que estavam internadas em hospitais. Enfim, o voluntariado e a solidariedade tomaram conta da minha vida. Um pouco antes do Jair ser eleito e eu me tornar a primeira-dama, eu recebi um vídeo que mostrava a realidade de uma pessoa com epidermólise bolhosa, distrófica, uma doença rara e muito grave, e que causava muito sofrimento. Isso foi em meados de 2018. Eu recebi esse vídeo, eu não tive coragem de abrir, porque a gente que é mãe, a gente não tem coragem de ver essas doenças tão graves, porque a gente se coloca no lugar. E eu lembro que meu marido já estava viajando para vários estados, já estava naquele movimento todo, Ciro, e eu não acreditava que ele fosse ganhar, porque ele não tinha tempo de TV, ele não tinha dinheiro, e se ganhasse seria sozinho no Congresso. Mas eu falei, deixa ele seguir o caminho, vamos orar, vamos ver o que vai acontecer. Quando eu recebo esse vídeo, eu fui para dentro do meu banheiro. Eu sempre, meus amados, eu sempre gostei dos bastidores. Eu sempre gostei de fazer tudo o que eu faço, mas eu queria estar atrás das cortinas. Eu cozinhei por 9 anos na ADVEC, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia. Eu nunca gostei de estar à frente, sempre gostei de estar nos bastidores. E quando eu recebo aquele vídeo, que eu não tive coragem de ver até o final, eu fui para o meu banheiro, e aqui eu quero abrir um parênteses e falar para vocês, muito cuidado com o que vocês oram, porque se for sincero de coração, vai acontecer. E eu fui para o meu banheiro e eu orei e falei, Senhor, se o Senhor permitir a gente chegar no poder, eu vou usar esse poder para poder ajudar as pessoas que mais precisam. Essa foi a minha oração. Inclusive, num dia muito memorável para as crianças com epidermólise bulhosa no Ministério da Saúde, junto com o nosso melhor ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, eu fiz essa fala porque tinha uma pessoa com epidermólise bulhosa na minha frente. Eu falei esse testemunho, eu contei esse testemunho, e quando eu saí do ministério, um veículo de comunicação tinha feito pacto. Michele Bolsonaro faz pacto com Deus para estar. Bolsonaro faz pacto com Deus para estar no poder. Ainda bem que foi com Deus, né? Não foi com o demônio.
mas para você ver como nós sofremos perseguições, como eles distorciam as nossas falas e como eles sempre tentaram assassinar a nossa reputação, mesmo fazendo bem, mesmo me doando, mesmo estando ali com mamães que sofrem, eles não respeitaram a dor dessas famílias. E eu orei ao Senhor. E o meu marido ganhou, claro que com muito sofrimento, vocês sabem, foi atacado por um ex-integrante do PSOL. Aquela facada era para a morte, mas o Senhor reverteu, porque Ele sabia a nossa missão e o nosso propósito aqui na terra. E chegando em Brasília, eu fiz uma reunião e convidei todas as pessoas com deficiência, logo na transição. E eu chamei o ministro da época e falei, a gente precisa criar o primeiro protocolo de atendimento para essas crianças. E nós trabalhamos, ele falou para mim que durava em torno de 11 meses. Em 11 meses ele me entregou esse protocolo, voltou para a sociedade civil, fizemos os ajustes. Com mais 3 meses nós entregamos o primeiro protocolo de atendimento para as pessoas com epidermólise bulhosa. Então hoje eu posso falar para você que ficar os 4 anos, onde nós sofremos tanto com renúncia, perdemos a nossa liberdade, várias doenças autoimunes, tantos desafios e tantas perseguições, eu falo para você que vale a pena, porque eu toquei corações de pessoas que mais precisavam. Verdade. E eu falo isso para você com muito orgulho, porque esse foi o primeiro, e essa foi a minha maior decepção quando eu cheguei como primeira-dama, porque eu pensei que eu fosse dar continuidade a vários trabalhos, a vários projetos, e não tinha nada para dar continuidade. E durante o período que eu estive como primeira-dama, nós trabalhamos arduamente para quebrar as barreiras de comunicação dos surdos e também para promover a verdadeira inclusão de pessoas com deficiência. Paralelamente, instituímos o programa Pátria Voluntária. Nós criamos iniciativas e desenvolvemos uma série de ações que foram capazes de incentivar o voluntariado, de trazer alívio a milhares de pessoas que passavam por dificuldades no Brasil. E, em especial, as pessoas com doenças raras. Os projetos que nós desenvolvíamos tinham o objetivo de transformar vidas e as nossas ações de ajuda humanitária de salvar vidas. E aqui nós chegamos no Marajó, Breves, Afuá. Nós instituímos ali o projeto Abrace o Marajó. E aqui eu abro um parêntese para agradecer, ministro, a cada um dos nossos queridos ministros escolhidos pelo meu marido durante o governo. O trabalho do Pátria Voluntária era transversal, abrangia as temáticas de todas as pastas e todos eles se empenharam em atuar conosco num grande empreendimento de solidariedade e de amor pelo povo brasileiro. E a cada um dos nossos eternos ministros, em seu nome eu quero agradecer. Muito obrigada. As nossas ações, eles foram ótimos. Foram ministros realmente sensibilizados e que realmente olhavam para aqueles que mais precisam. Nossas ações beneficiaram, direto ou indiretamente, mais de 4 milhões de pessoas, principalmente pessoas com deficiência e doenças raras. E muitas dessas ações foram realizadas em São Paulo, em especial durante a pandemia. Cerca de 510 mil pessoas foram beneficiadas do programa Pátria Voluntária aqui no estado de São Paulo. Eu quero destacar algumas das ações realizadas no estado e que mais tocaram o meu coração. Nós ajudamos, nós fizemos a ação humanitária realizada junto à Casa Rosa, instituição que acolhe pessoas da comunidade LGBT em estado de vulnerabilidade ou que necessitam de apoio de atendimento especial em suas vidas. A ajuda humanitária destinada aos moradores da cidade de Aparecida do Norte, que passou por muitas dificuldades durante a pandemia, cidade que visitei pessoalmente com o nosso ex-ministro João Roma, em parceria com a CEAGESP. Entregamos mais de 1.000 quilos de alimentos que aliviaram o sofrimento de mais de 29 mil pessoas. Com a participação de diversos ministérios, estabelecemos uma parceria com o Instituto Olga Cos de Inclusão Social para a doação de cestas básicas às famílias das crianças atendidas e também concretizamos a nossa participação na implementação do Índice Nacional de Inclusão Olga Cos para a pessoa com deficiência. Nós contribuímos com a ajuda humanitária na tragédia em Capivari, quando ajudamos com a distribuição de alimentos em um momento tão difícil.
Também conseguimos ajudar muitas outras famílias em Marília, Valinhos, Campinas, Araçatuba e também na cidade de São Paulo, em períodos de frio intenso, apoiando-as com a ação emergencial de entrega de agasalhos e cobertores. Eu sinto uma tristeza enorme quando me recordo de todas essas ações, os cadastros, a plataforma do voluntariado, que nós deixamos com 200 mil seguidores e mais de 600 mil voluntários cadastrados. Toda a articulação de incentivo e de trabalho em prol dos mais necessitados foi descontinuada pelo atual governo federal. Mas eu tenho uma certeza, Celina, que Deus sempre colhe as lágrimas de seus filhos amados e as transforma em sementes de bons frutos de prosperidade. O Brasil voltará a ser governado por pessoas de bem. E há alguns dias, meus queridos, eu ouvi uma citação de uma frase feita por Maximiliano Maria Kolbe. Ele era um cristão que foi reconhecido pelo Estado de Israel como sendo um justo entre as nações, porque ele estava prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz e se ofereceu para morrer no lugar de um pai de uma família judeu. Esse homem disse certa vez que a indiferença seria o grande mal do século. Parece que ele estava certo, porque hoje é muito comum encontrarmos a indiferença entre as pessoas. Mas por experiência própria, eu digo a vocês, o voluntariado e a solidariedade são grandes remédios que impedem o mal da indiferença se aproximar de nós. Nós, mulheres, temos uma forma cheia de empatia para enxergar e sentir as dificuldades e as dores das pessoas no cotidiano. Eu quero seguir sempre perseverante nesse caminho de fazer o bem, de cuidar dos mais vulneráveis, de promover a verdadeira inclusão, quebrando as barreiras de comunicação e as que impedem a participação de igualdade de oportunidades. Por isso eu peço a Deus que me conceda nessa missão coragem para me lançar, determinação para prosseguir, a resiliência para recomeçar, a garra para vencer, a humildade para prosperar e o amor para repartir. Eu seguirei trabalhando e cumprindo o meu propósito. Eu não poderia encerrar esse discurso sem agradecer, sem fazer um agradecimento às minhas filhas, Letícia e Laura, que por tantas vezes elas ficam em casa, sem a presença da mãe, porque Deus me confiou uma missão. E eu quero agradecer a cada um de vocês. Meu muito obrigada a todos que contribuíram para que eu pudesse estar aqui hoje recebendo essa honrosa homenagem. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada cidadão do Estado e do município de São Paulo. Que Ele abençoe cada um de vocês aqui presentes e as suas respectivas famílias. Que Deus abençoe São Paulo. Que Deus abençoe o nosso amado Brasil e a nossa eterna Israel. Eu sou muito grata por estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada, Flávia. Vocês fizeram parte também do programa Pátria Voluntária. Temos excelentes memórias, vídeos incríveis de vocês participando, ajudando, contribuindo para que as nossas crianças vulneráveis pudessem ser atendidas. Foram inúmeros trabalhos, queridos, mas nós estamos aqui para dar continuidade a cada um deles, na forma como Deus está nos concedendo agora. Então, peço que vocês não desistam da nossa nação. Peço que vocês continuem, sim, com esperança, força e fé, porque Deus está olhando por nós. Muito obrigada por essa noite. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. E muito obrigada, Digílio. Vocês viram? É isso que a esquerda estava desesperado, porque eles nem imaginavam que seria tão linda assim o que disse Michele. Mas eles já estavam se mobilizando para que Digílio fosse preso, porque eles não queriam essa homenagem. Eles sabiam que se impactar o mundo, e realmente, eu não sei vocês, eu fiquei extremamente emocionada.
da grandeza de Michele. Ouvindo dessa maneira ela contar o seu testemunho, fiquei ainda mais apaixonada por ela. E vocês? A nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, deixa aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade que a mídia não mostra, mas aqui no nosso canal você sempre vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigada a todos, até o próximo vídeo. E olhem esta notícia, desembargador que vetou homenagem a Michele Bolsonaro atuou ao lado de Moraes. Os juízes trabalharam juntos no TSE e no Supremo. Coincidência ou não, né? Mas não deu certo, né? Vocês viram que linda homenagem?